16747, cara. Aproveitando que a gente tem um tempinho aqui ainda. Então, essa norma entrou em vigor agora em Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, já refeitos aí do Ano Novo, das festas de Ano Novo. Lembra? Começa com a poesia para dizer quem é o nosso convidado. Presta atenção na letra e vocês vão entender qual é o tom de hoje do programa. Ai, ai, presta atenção. Alô, alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola para tocar. Podem soltar foguetes, que eu passei no vestibular. E agora eu não me iludo. Eu tô com a cuca controlada. Já não sou mais cabeludo. Estou de cabeça raspada. Tudo agora é alegria. Ih, gente, peraí. Eu vou ter que começar essa poesia, não é possível. Eu vou começar de novo, né? Porque eu acho que ela merece. Vamos de novo. Alô, alô, papai, alô, alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Pode soltar foguete, porque eu passei no vestibular e agora eu não me iludo. Tô com a cuca controlada, já não sou mais cabeludo. Estou de cabeça raspada. Tudo agora é alegria. Vou alegre pintando 7 com a turma da folia, dando tiros de confete. Pinduca é uma música, juro pra vocês, a música, eu precisei ouvir essa música pra ter certeza que ela é boa. Ela é uma marchinha de carnaval. Vocês entenderam um tom? Então hoje a gente vai estar trazendo o professor, ele, Tiago Carvalho. Não vou falar, vou deixar que ele se apresente. Tiago, se apresente pra gente. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado para quem está assistindo. Obrigado, Kellen, pelo convite, produção aí. E, como ela já me apresentou, eu sou o Tiago, certo? Eu sou professor. E assim, gente, o pessoal me vê hoje como professor, mas minha história, ela começa lá atrás, certo? Então, assim, no meu início mesmo da carreira acadêmica, da carreira escolar, eu não era aquele melhor aluno, né? Com certeza, minha mãe, ela tinha muito trabalho. Você tem cara de danadinho. Pois é, era bem arteiro. Então eu tive uma infância assim, né? Eu gostava muito de brincar, de ficar ali com meus amigos e tudo mais. E na escola... Só porém, né, com o tempo, a gente vai aprendendo muito com a vida, né? E aí, graças a Deus, eu fui bem encaminhado em relação a isso. Então, assim, eu fui criado em igreja, certo? Desde pequeno. E sempre me envolvi muito na questão de cantatas de Natal, né? Teatro da igreja, musicais, isso sempre faz muito parte. E eu cresci assim, querendo mesmo fazer arte, algo relacionado a isso, né? Mais para a área mesmo de humanas. E aí, minha infância e adolescência foi basicamente pensando mesmo nisso, certo? Porém, chegando ali naquela fase da adolescência, né? Na época que eu estava adolescente assim, eu tinha aquela febre do skate, né? Então eu peguei e comecei a andar de skate bastante. E o skate, para mim, se tornou um esporte mesmo assim, uma profissão, né? Eu comecei a andar de verdade. E acho que ali começou a partir os primeiros princípios de foco, de determinação, né? Porque, querendo ou não, o skate é um esporte individual, né? Então a gente está ali testando cada vez mais nos treinos, nos campeonatos, né? A pessoa por trás daquilo tudo. E assim, minha história começa por aí. Aí você já viu, né? A pessoa queria fazer faculdade de alguma coisa de artes, andava de skate, minha mãe já ficava meio ali no meu pé, né? Fui ficando adolescente, chegando a hora de fazer uma faculdade, aqui em Brasília o pessoal faz bastante a UNB. E aí ficava naquelas. O meu irmão, por outro lado, né? A gente vai deixar para apresentar ele. Você vai... Ó, o seu irmão, que é esse aqui? Exatamente. Tá. Gente, a gente tem mais um convidado aqui também. Porque ele vai contar essas peripécias aí toda do Thiago, essa história de skate, como você se tornou o maior recordista. Maior eu não sei, desculpa. Mas um recordista de aprovação em medicina. Irmão do Thiago, se apresente. Boa tarde pessoal, boa tarde espectadores, eu sou o Thiago, eu sou o Caio, né, irmão do Thiago, eu sou, junto com ele, né, sou sócio e cofundador do nosso grupo, né, de estudos pró-medicina, que é o Metamed, e eu realmente fui um dos responsáveis, né, na minha humilde opinião, um dos principais responsáveis por ter colocado o Thiago no caminho da medicina, né, no caminho de um estudo mais voltado para a área das biológicas, né? Porque eu também sou aluno de medicina já há um tempo, né? Graças a Deus agora estou concluindo o curso.
E a gente pegou essa proposta de entrar no vestibular, de tentar cursar medicina, e transformou isso aí num negócio, transformou isso em uma plataforma. E com isso a gente conseguiu agregar vários e vários alunos ao nosso trabalho. E hoje em dia, graças a Deus, a gente já consegue encaminhar vários alunos para o ensino superior e especificamente para a área de medicina. E tudo isso começou com o aconselhamento do irmão mais velho, que sou eu, Caio, para o meu irmão mais novo, Thiago, que pegou essa ideia e transformou em algo visionário, conseguiu criar o seu próprio método, que o tornou recordista em vestibulares, né, em aprovações vestibulares, e ele conseguiu pegar esse método criado por ele e espalhou esse método para todos os alunos que hoje também estão cursando medicina, graças ao método criado pelo Thiago. Então, essa é a hora de você falar um pouquinho sobre o método. Então, vamos voltar um pouquinho na história, Thiago. Quem é o Thiago, hoje estudante de medicina, que também é professor? Quem é você por trás das postagens? Quem é você? Aí você fala sobre o MetaMed, que é esse projeto para ensinar as pessoas a passarem em medicina. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, como eu estava dizendo, né? Eu era aquela pessoa bem arteira mesmo, gostava bastante do esporte do skate, né, andava como profissional mesmo, né, participei de várias etapas nacionais, fui vice-campeão nacional 2 vezes. E meu irmão, como eu estava dizendo, em contrapartida, como ele era mais velho, né, ele sempre vinha ali tomando as dores na frente. Então meu irmão ele já tinha concluído o ensino médio, né, e ele ingressou naquela fase, né, de entrar na faculdade ou estudar para um concurso público. E na época assim da minha adolescência, o meu irmão mais velho, ele tinha passado em um concurso público. Aí ficava aquela pressão, né? Eu tinha que ir para uma faculdade, né? Estava terminando ali meus estudos também. E aí meu irmão mais velho tinha ali como exemplo. Então o pessoal lá em casa ficava naquelas. E aí eu pensei, não, beleza, vou entrar na faculdade federal, vai ser super tranquilo. Só que não, né? E aí assim, eu olhei lá na lista da faculdade UNB, né? Qual era o melhor curso que tinha, a menor nota de corte possível para eu pelo menos conseguir entrar na faculdade, né? E aí quem sabe minha mãe vai ficar ali falando no meu ouvido, né? Brincadeira, mãe. E aí assim, por sorte, quando eu ingressei na faculdade, né, mesmo que eu no curso com a nota mais baixa, acabou sendo o curso de Ciência da Natureza, certo? Aqui na Universidade de Brasília. E aí é nessa história que minha vida, ela começou a fluir para o caminho da educação. Pois, quando eu entrei nessa faculdade, eu nem sabia direito o que significava o curso. Só que eu fui, enfrentei, né, o desafio e me apaixonei completamente pelo curso, né? Para quem não sabe, a Ciência da Natureza, ela envolve a parte de biologia, de química, de física. Então eu fui cada vez me apaixonando por aquilo e pensei, tá aí, vou virar professor da minha vida, né? Eu pensava ali em fazer alguma coisa relacionada às cênicas, relacionadas a plásticas, né? Da arte mesmo, mas eu acabei indo para a parte das ciências. E aí foi na UNB que eu comecei a dar algumas aulas, né? Primeiro, né, a gente começa ali como professor, como monitor, como algumas aulas de reforço. E aí o trabalho foi crescendo, eu fui tendo um feedback legal dos meus alunos. E aí eu pensei, por que não? Se eu já ensino vários alunos, né? Eu acho que a forma mais fácil de eu ensinar, de fato, eles... Porque muitos alunos me perguntavam a questão do vestibular, né? Eu aconselhava eles em relação às questões, mas eu mesmo não tinha ido lá, feito a prova e passado os anseios que um aluno passa, um vestibulando de medicina passa, ou de algum outro curso de alta performance, né? Então eu pensei, cara, tá aí, eu acho que a melhor forma de eu conseguir ensinar meu aluno é ir lá, de fato, fazer a prova no lugar dele. E é nessa que começa a história da MetaMed, né? Juntou eu e meu irmão, como eu estava dizendo, meu irmão também... Que é o Caio. Exatamente. Tá, esse que faz questão de dizer que eu sou o irmão mais velho, que você é... Tá, ok, entendi. E aí o Caio me passou vários conselhos, realmente. Como ele era mais velho, ele ia sempre na frente ali, tomando ação em cima dos projetos, e a gente sempre veio se complementando em relação a isso, né? E aí, até em relação às aulas, a gente sempre ia debatendo em relação aos métodos, conversava em relação aos alunos. E aí, quando a gente decidiu de fato, não, o Caio chegou em mim e falou assim, Thiago, vamos tentar mesmo medicina, vamos seguir isso para nossa vida. E aí eu abracei o projeto totalmente com ele, falei, vamos para cima. E aí, assim, porque eu gosto de contar a história da MetaMed e tudo mais, né? Porque vocês veem, eu era um aluno, galera, assim, todo fim de ano eu ficava de recuperação na escola, como muitos de vocês aí. Eu nunca pensei em fazer um vestibular com medicina, pois eu achava que era uma coisa muito concorrida e que aquilo não era para mim, né? E aí, assim, esse incentivo da família que eu tive, dos amigos, foi muito importante para minha vida, beleza? Então, a gente começou a questão das aulas, certo? E as aulas, galera, a gente começou aí de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, foi divulgando para um aluno, divulgando para outro, né? Até que a gente conseguiu abrir o nosso próprio negócio, a gente também já dá aula em vários cursinhos, várias escolas, e o negócio foi crescendo. Quando entrou a medicina na nossa vida,
acabou que chegou um divisor de águas, pois a gente já tinha essa questão do negócio dentro da área da educação, porém a gente não ia ter mais aquele tempo todo para mexer com a educação, pois a gente já está ingressando no curso de medicina, né? É um curso de 6 anos, é um curso integral, certo? Então a gente teria que ver uma forma de conseguir equilibrar as duas coisas. A educação, que é uma profissão que a gente ama fazer, a gente ama exercer a educação. Deve amar mesmo, que a gente ganha pouco, eu falo, porque eu sou da educação também. Tem na educação um amor, né? Eu quero te fazer uma pergunta que é a continuação da sua fala, né? Aqui, gente. Como é que você descreveria o você antes como estudante mesmo e como você é hoje como estudante de medicina? Então, tudo está junto dentro dessa tua fala. Mas eu quero saber, sobretudo, que você é jovem, você está conciliando a sua faculdade com os seus afazeres de jovem. O quanto isso é possível, você movimentar isso e mostrar o quanto é possível, sim, para quem andava de skate e está hoje cursando medicina, que não é um curso fácil, todo mundo sabe o quanto de desgaste, tem pessoas que levam anos, depois eu conto uma historinha também, quantos anos. Como é que é esse Thiago por trás das postagens mesmo e chegou no curso Meta? Então, vamos lá. Parece que não, mas o que mudou toda a minha vida, assim, o rumo mesmo da minha vida, foi uma simples frase, assim, que inclusive, já sabem de onde é que vieram, né? Ah, tá. Essa frase. Que é o seguinte, na vida, realmente, existem vários caminhos, uns mais fáceis, outros mais difíceis, né? Eu tinha a opção dali da minha idade de tomar um caminho mais fácil, certo? Consequentemente, seria um caminho mais rápido, só que eu tinha medo de aquela comodidade, sabe? Aquela questão de ser fácil e estar ali perto do alcance, aquilo não dá o que eu desejo, não me traria aonde eu queria estar, né? No futuro. E aí isso foi importante, que eu percebi o seguinte, eu tinha que sair da minha zona de conforto, tinha que abrir mão de várias coisas para conseguir focar realmente um tempo da minha vida para aquilo, né? Então é mudança total de vida, realmente. Eu, obviamente, tive que me afastar de várias coisas para ter uma dedicação total nisso aí, certo? Mas como eu falei, no início, galera, a gente se sente muito inseguro, muito mesmo. Pois, como a gente já estava discutindo aqui, medicina, o pessoal quando fala assim, né, já pensa que é para gênio, já pensa que é para aquele melhor aluno da escola. E como eu estou falando para vocês, na verdade não é. Eu terminei o ensino médio sem sequer pensar em fazer medicina, em cursar. Eu nem sequer achava que seria possível para mim. Só que eu cheguei, assim, eu segui esse conselho de eu tinha que sair da zona de conforto para conseguir chegar onde eu queria estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu sabia que aquilo tinha que ser feito. Então, a partir do momento que eu entendi que aquilo tinha que ser feito, vem a parte mais difícil, que era executar. Eu acho que muitas pessoas, elas desejam, né? As pessoas, elas têm vários desejos. Mas acho que poucas pessoas, elas têm a coragem de realmente abrir mão de várias coisas para seguir o seu sonho, de fato, certo? E foi isso que eu fiz. Simplesmente tomei a decisão, né? Falei, beleza, vou tentar. Porém, eu sei que não vai ser fácil, só que o negócio aqui do caminho é nunca desistir. E aí eu fui persistindo. Qual a sua idade, Caio? Não, o Caio está aqui. Caio é o irmão. A gente tem 2 irmãos que fazem medicina. Qual semestre que vocês estão, Caio? Agora a gente está cursando atualmente, né, o 8º período, indo para o 9º, né? E que onde inicia-se o internato, né, na medicina, que é aquele período onde o estudante fica com os nervos à flor da pele, tem que estudar uma demanda de conteúdos muito alta e mesmo assim tem que comparecer diariamente aos hospitais vinculados às universidades. Então é um período da vida do estudante de medicina bem turbulento, onde ele tem que mergulhar nos livros e mesmo assim se manter ativo, se manter dentro de um padrão para ele estar atendendo dentro dos hospitais nesses 2 anos, né, de internato, que é um serviço que você presta um serviço voluntário para o governo do estado, enquanto você ainda está em formação. Então é um período bem interessante do ponto de vista de aprender na prática, de aprender direto com o paciente. Então é uma etapa muito importante do curso e a gente está prestes a viver ela agora. E qual seria, Thiago, então, o que você acredita que é o seu propósito de vida? É ser médico? É ser professor? Qual é o seu talento, vou chamar assim, talento secreto, só para dar um nomezinho engraçado. Qual é o seu talento? Essa é uma boa pergunta, assim, sabe? A educação, ela mudou minha vida completamente, né? E aí, assim como uma religião, eu prego isso para os outros, né? Eu prego esperança para vários alunos que acreditam que aquilo às vezes não é para ele, eu chego e mostro assim, se foi possível para mim, para você também é. A gente tem muito essa questão também de motivação.
Mas o meu maior dom realmente é passar o conhecimento, seja dentro da área da saúde ou seja dentro da licenciatura, assim. Passar conhecimento, ajudar o próximo, acho que mostrar a luz, né, o caminho. O Caio sabe, eu respondo mensagem de aluno, gente, o dia inteiro praticamente. Vários alunos assim desmotivados, né, principalmente nessa época de fim de ano. E aí assim, o feedback deles, galera, de ter uma pessoa ali que apoia, de ter uma pessoa que está em cima ali dele, falando que é possível também para ele, aquilo faz uma diferença na vida das pessoas. E como a gente estava discutindo no início do programa, graças a Deus aqui na Metamed a gente consegue formar, né, aprovar vários alunos em medicina. E querendo ou não, são futuros médicos, que têm uma certa gratidão com a gente. E isso pra gente não tem preço, realmente. Você conseguir mudar uma vida de uma pessoa por meio da educação, aqui no Brasil é uma coisa muito difícil. Mas é possível. E aí, isso que me movimenta, isso que movimenta a Metamed, é conseguir fazer pessoas realizarem os sonhos delas assim como foi possível para mim. Eu quero que elas também consigam ter esse gostinho de felicidade, esse gostinho da aprovação. É engraçado que você trouxe uma fala que você falou assim, eu achava que medicina não era para mim. O que eu percebo, como eu também venho da área educacional, é que quem quer ser médico, ele já quer ser médico desde quando tem 6 aninhos, 4 aninhos, e vai brincando, e a pessoa já sabe. Surgiu para você, apareceu para você, e de repente você quis e passou. Foi mais ou menos isso que aconteceu contigo? Não. Foi assim, eu sempre, como eu estava dizendo, eu sempre me atraí muito pela questão das pessoas como pessoas mesmo. Eu gosto muito de arte, gosto muito dessa questão de observar o ser humano como ser humano. E aí, assim, as ciências, quando eu comecei a parte de ciências mesmo, a licenciatura, isso abriu minha cabeça para um mundo no qual isso existia. Eu nem sabia que isso existia, entendeu? Para mim, médicos, assim, era um negócio que estava acima da minha realidade. Então, para mim, eu não consegui me enxergar como médico, pois eu não tinha um exemplo próximo ali que eu conseguisse. Então, o primeiro passo foi descobrir que isso era possível, que existia isso. E quando eu descobri que isso existia, eu fiquei, caramba, o pessoal que se assemelha a mim, eles têm que ter acesso a isso também. Então, eu me apaixonei, eu entrei no curso de ciências, né, como eu estava dizendo, eu amei biologia, amei química. E quando eu vi que medicina seria possível para mim, eu falei assim, caramba. É porque a medicina ela é uma área bem vasta, né? Ela tem uma parte bem mais científica, mas também tem uma parte mais humana. Principalmente essa medicina mais moderna. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito humana. E a medicina, a ciência, foi uma coisa que entrou na minha vida como forma de paixão mesmo. Mas não é no sentido de, ele nem queria ser médico quando era pequeno e virou. Não. Eu me dediquei durante muito tempo, como eu estava dizendo, né? Eu continuei a parte de professor, mesmo estudando para o vestibular. Né? Então, eu trabalhava no meu período, estudava no outro. Atualmente, também, durante o curso inteiro da faculdade, né? Eu faço a medicina, mas eu nunca deixo de lado a questão da educação. Né? A gente atende hoje 6 escolas, 3 faculdades, né? Rede de clínica. Então, a gente preza muito por esse serviço, entendeu? É uma paixão mesmo nossa, a gente faz mesmo por paixão. Mas é isso. E você está com quantos anos? Porque você está em qual... Pera lá, desculpa. Você está em qual semestre? Eu tô junto com o Caio no 5º ano. Então vocês colam um do outro, como é que é? Vocês colam, um vai passando dicas, vocês vão estudando junto, como é que é esse esquema aí de os dois no mesmo semestre, os 2 irmãos, os 2 se descobriram para medicina, os 2 montaram o projeto Metamed para ajudar a vencer, né, esse caminho do tão almejado sonho que é se tornar médico. Como é que é? Vocês colam juntos? Fala sério. Vocês estudam juntos? Pronto. Claro, claro. Os professores, eles morrem de medo, né, da gente, assim. Mas, assim, gente, embora não pareça coincidência, né, por a gente ser irmão, e atualmente a gente fazer várias matérias juntos, assim, estudo na mesma faculdade, inclusive, né, o pessoal acha bem engraçado, mas foi uma coincidência da vida, do destino mesmo. Porque, assim, a gente já tinha um projeto, não se chamava Metamed, né, mas a gente já tinha um projeto de aulas antes da medicina, como eu estava dizendo. E aí, assim, o Caio, ele passou primeiro do que eu, aqui em Brasília. E quando eu passei no Goiás. Então a gente teve que fazer essa separação. E aí, nesse momento que surge o Metamed, por isso que é interessante. Tanto que nossa empresa ela tinha outro nome. E aí a gente pensou, eu vou estar lá no Goiás, o Caio aqui em Brasília. Vai ser difícil operar assim, ainda mais a medicina no início e tudo mais. E aí foi quando eu pensei, Caio, vamos vender todo o nosso presencial e vamos pegar e focar só no online? Porque de lá do Goiás eu consigo trabalhar, aqui de Brasília você também. E a gente criou um canal no YouTube despretensiosamente para postar os mesmos conteúdos que a gente já fazia aqui em Brasília com as aulas. E aí surgiu o Metamed.
Então lá em Goiânia, né, lá no Goiás, o que aconteceu? Eu queria muito voltar para cá, né? Pois minha família, meu trabalho era tudo aqui. Então eu comecei a estudar a fundo, de fato, o vestibular, não o conteúdo para o vestibular. Porque o conteúdo para o vestibular eu estava estudando mesmo para conseguir ser aprovado. Depois eu queria entender o vestibular em si, para eu conseguir retornar para minha casa, retornar aqui para Brasília, né? E aí foi quando começa a história do recorde de aprovação, né? Das 15 aprovações que o pessoal fica falando. Então foi assim, eu peguei e me inscrevi em todos os vestibulares que eu vi abertos de medicina. Quantos? 36 vestibulares. Tá. Você pagou taxa de vestibular para 36 vestibulares. Gastei muito dinheiro com inscrição. Uhum. Foi um investimento. É investimento. Foi um investimento, já pensado nisso. E aí fiz várias provas. Dessas 36 eu tive 15 aprovações, todas em medicina. Né? Todas as aprovações ou são em faculdades públicas ou são bolsas 100% em faculdades particulares. Então, 15 bolsas para medicina mesmo, em faculdades diferentes. E aí uma dessas 15 foi aqui em Brasília, eu consegui retornar. E nessa que eu retorno, né, o Caio, ele também, como eu estava dizendo, ele era concursado, ele vai explicar melhor sobre a vida dele. Mas o Caio, ele teve que passar por alguns momentos também que a medicina também deu uma atrasada nele. Então, meio que quando eu voltei e ele deu uma pausa ali na medicina, a gente se encontrou, entendeu? Então foi meio que um acaso mesmo do destino. A gente não pensava, a gente até brincava na época dos estudos mesmo do vestibular. A gente ficava, vai que a gente passa na mesma faculdade, a gente fica, qual é a chance, né? Não, e dois irmãos cursando medicina, vamos ver qual vai ser a especialidade de vocês vão abrir clínicas juntos, porque agora o negócio é junto. Caio, fala um pouquinho dessa tua jornada, de como foi chegar, de como começou o Metamed também, como é que você, que é o irmão mais velho, que mentoreou aí o Thiago, que hoje está com 15, fala um pouquinho como é que foi essa tua jornada até chegar ao 9º semestre de psicologia, de medicina. Então, não, mas tem até a ver um pouco com psicologia que você está falando aí, porque a nossa tese de conclusão de curso, nosso trabalho de conclusão de curso tem a ver com psicologia também, que é na área da psiquiatria, né? Mas beleza. Mas vou explicar. Psiquiatria é de psicologia, não confunde o povo, não. Confunde o povo, não. Não, mas é porque é bem assim, na psiquiatria, quando a gente, por exemplo, um ortopedista, ele passa as sessões para o paciente fazer com quem? Com o fisioterapeuta. No caso do psiquiatra, ele passa as sessões para fazer com quem? Com o psicólogo. Beleza. Entendido, agora entendi. Obrigada. Beleza, mas agora eu vou contar um pouco da minha história, né? Para quem não me conhece, sou o irmão do Thiago, já falei para vocês várias vezes, e foi mais ou menos o seguinte, eu terminei o ensino médio e fui ingressar na universidade, né? Acabei passando direto na Universidade de Brasília, na UNB, e fui entrar no curso de gestão ambiental, né? Acabei não gostando muito do curso, e nessa história aqui de Brasília, de todo mundo prestar um concurso público, eu me atirei nessa e fui mais um dos vários candidatos aqui de Brasília a tentar uma vaga em algum órgão público, né? Aí, graças a Deus, um ano após as tentativas, né? Um ano após os estudos, eu consegui ser aprovado, acabei ingressando no Serviço Público Federal, permaneci lá por alguns anos. Você teve aula com o Alessandro Marques, foi o coach de semana passada. Desculpa, nada a ver. Não, eu conheço muito o Alessandro Marques, ele faz um trabalho bem bacana na parte de coach para os concursos, né? Conheço bastante o trabalho dele, é um trabalho de excelência aqui em Brasília. Mas beleza. Aí eu estava nessa lá do Serviço Público Federal, aquele trabalho mais burocrático, aquele trabalho mais administrativo, e eu via que eu não me encaixava naquele padrão de trabalho, não me encaixava naquele modelo de produção e tinha que buscar novas alternativas. Sempre gostei de botar a mão na massa, sempre gostei de atividades práticas. Aí, numa dessas viagens de ida e volta do trabalho, tive uma visão e me imaginei sendo médico, com um trabalho proativo, ajudando o próximo, tomando iniciativa mesmo do meu trabalho impactando diretamente na vida do próximo. Aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Aí, a partir disso, né, entrei numa saga desenfreada, pois tinha que conciliar o meu trabalho no serviço público com a minha carga de estudos para o vestibular. E para o vestibular de medicina, vocês já sabem, é uma carga bem pesada. Então, na tentativa de conciliar as duas para mim não foi fácil. Mas, graças a Deus, depois de várias tentativas, várias frustrações, de muita resiliência, eu consegui atingir o meu objetivo de ingressar no vestibular de medicina. Aí, realmente, me senti num ambiente onde eu via que eu tinha mais conforto, um ambiente onde eu estava mais inserido na prática, onde eu olhava para o meu trabalho e via que o meu trabalho realmente estava fazendo a diferença na sociedade, fazendo a diferença para o próximo. Aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Paralelo a tudo isso, igual o Thiago já falou, a gente tinha o nosso planejamento, os nossos projetos na área pedagógica.
À medida que a gente foi evoluindo no campo da medicina, à medida que a gente foi progredindo os semestres na faculdade, o nosso trabalho no ramo pedagógico foi encaminhando junto. A gente tinha um canal no começo, igual o Thiago falou, despretensioso no YouTube, que não sabia se ia virar ou não. Só que aí a Metamed foi se aperfeiçoando, o fato de ter uma pessoa que realmente passou pelo mesmo problema do vestibulando, passando as informações para ele, foi um fato novo. E esse fato novo impulsionou o nosso canal, e hoje em dia a gente já presta o serviço de mentoria, o serviço de auxílio, de resolução de provas, de organização de grade horária, de tabulação de conteúdos. Aí hoje em dia a gente já consegue prestar esse serviço para uma gama de pessoas. A gente já conta hoje com 74 aprovações em vestibulares de medicina vindas do Metamed, ou seja, passando pela nossa mentoria, passando pelo nosso auxílio. E o projeto é que o Metamed cresça mais e mais, paralelo à nossa carreira na medicina, é claro, porque essa é a nossa missão aqui na Terra. A gente espera que o nosso projeto cresça mais e mais, e a gente conta, né? A gente quer que o intuito do projeto, a razão de ser do projeto, a missão do projeto em si é o quê? Fazer com que aquela pessoa desacreditada, que não vê nela um potencial intelectual para estar cursando medicina, que ela possa se organizar, possa estar se preparando, possa estar ali cortando o caminho, criando atalhos, para que no final das contas, né, através dos nossos conhecimentos, né, que são facilitadores, ela possa estar ingressando no curso dos sonhos dela e tire esse peso, né, de tanta frustração, porque às vezes a pessoa tem um conteúdo, mas não tem o caminho certo na hora de realizar a prova. E é isso que o Metamed tem para trazer para vocês. Caio, você citou muito bem a história de ser servidor público e depois você ir para a área da medicina, né? Qual é a característica pessoal que você percebe que um médico ou um estudante de medicina precisa ter para dizer assim, é isso. Me dá uma característica pessoal. Porque, por exemplo, você falou que foi para o serviço público, ali não era para você. Alguma coisa em você não te mobilizava a estar lá. E hoje te mobiliza a estar na área da medicina. Qual a característica que um bom médico precisa ter? Se eu fosse definir em uma palavra, uma característica dentro da virtuosidade que o médico precisa ter, sabe o que é? Empatia. Ele precisa se colocar no lugar do próximo. E no próximo caso, no caso é quem? O paciente. Então o médico tem que se colocar no lugar do paciente. Ele tem que sentir os anseios do paciente, as aflições, o que incomoda aquele paciente, não só do ponto de vista orgânico, que é o nosso corpo, mas do ponto de vista também psicológico, porque isso influencia em vários processos orgânicos que a gente tem no corpo. Então, se uma palavra para definir o papel do médico é o quê? Empatia. Principalmente na saúde que a gente tem aqui no Brasil, né? O médico, na carreira dele, inevitavelmente, ele vai ter que lidar com o nosso Sistema Único de Saúde, com o nosso SUS, que são pessoas, em sua maioria, de classes sociais mais baixas, mas que estão ali em busca de uma resposta, em busca de uma cura para as suas aflições, em busca de uma cura para os seus anseios. Então, o médico, no seu lugar de autoridade intelectual, de responsável técnico, o que ele tem que fazer? Não, agora eu vou inverter essa colocação, vou me colocar no lugar do paciente, vou ter esse sentimento de empatia com o paciente, que aí eu vou saber que ele está sofrendo. Isso vai facilitar para mim, vai facilitar a minha vida como médico. Por quê? Porque eu me colocando no lugar do paciente, eu sei como eu vou atingir o meu diagnóstico. Eu vou conseguir entender o que ele tem. E sabendo o que ele tem, é muito mais fácil de tratar. Então, uma palavra que define bem a carreira do médico é empatia. No caso do serviço público, né, a gente acaba embarreirado, né, tem vários gargalos no serviço público. Um deles é qual? A burocracia. Então, quando a gente vai tentar a obtenção de um material, a obtenção de uma autorização, você tem que passar por várias instâncias antes. Isso dificulta o atendimento do público lá na ponta. Caso que não acontece com a medicina, porque você lida diretamente com a ponta, diretamente com o paciente, diretamente com a comunidade. Isso facilita o trabalho do médico e coloca o paciente para uma qualidade de vida melhor. Ele agora se sente mais atendido, ele se sente amparado e ele tem agora uma qualidade de vida que a gente fala melhor. Tiago, fazendo uma brincadeirinha aqui, né? A área jurídica, ela é representada, por exemplo, num grande seriado. Vou dar o nome do seriado, tá, gente? Suits. Em inglês é Suits. Suits. Tá? Então a área jurídica fica lá doidão. Então quando a gente até vai apresentar um advogado, esse é meu Suits. Aí vai lá e esqueci o nome do protagonista do seriado. E na área médica, como é que é essa historinha aí de assistir Grey's Anatomy? Vocês brincam mesmo? Aquele doutor... É o nome daquele... Não. House. House.
Tem outro também que ele é autista, fabuloso. É um The Good The Good Doctor. Doctor. The Good Doctor. Como é que é isso para vocês? É um grande divertimento ou é um grande aprendizado? Bom, muitos alunos eles perguntam, né, justamente porque a maioria dos nossos alunos eles assistem esse tipo de seriado, né? E pela surpresa deles a gente não assiste tanto assim, né? Pois é. Mas assim, a gente assistiu alguns episódios, com certeza, e a gente fica comentando, a gente acha interessante, porque realmente é um roteiro montado em cima de casos reais, certo? Claro que tem toda aquela magia, né, da produção, mas são casos reais ali. É interessante, né, como forma de você se entreter, mas sem fugir muito, assim, da tua área ali, né, que é a questão da saúde. Mas é um bom seriado, assim, para mostrar um pouco, né. A gente sabe que aqui no Brasil a realidade da saúde é bem diferente, né, do que vocês veem nos seriados, mas dá para ter uma noção legal. Acho que isso é importante, até naquela questão que eu estava conversando com vocês, sobre saber que existe, se informar, acho que é a parte mais importante disso tudo, né. Porque a carreira da medicina, né, muitas das pessoas, pode parecer que não, mas eles não sabem que são 6 anos de curso, não sabem que é integral, não sabem quais são as formas. Tem gente que não sabe que são 6 anos de curso. Gente, presta atenção, medicina são 6 anos de curso. Você precisa estudar pra caramba, para passar no vestibular, no Enem. E o que mais tem que saber? Tempo integral. Mais alguma coisa? Isso aí. Tá, 6 anos. Estudar vamos lá. bastante. E assim, questão da medicina, né? Esses seriados, assim, de forma geral, né, a gente não se trata muito. Mas tem seriados brasileiros muito bons. Inclusive, tem um filme que ia estrear ano passado, mas acho que estreou esse ano, né? Que se chama M8. Ele mostra uma realidade da medicina um pouco diferente. E é brasileiro o filme, certo? A produção é brasileira. É interessante, assim, o pessoal vê. Plantão Médico também, né? Já passou, assim, algumas vezes o pessoal assiste. Então, tem alguns seriados que eles são mais próximos da realidade e tem outros que nem tanto assim, né? Mas são importantes para a pessoa entender como é a profissão. É bem interessante. Isso, a informação ela é importante, com certeza. Então, a minha dúvida foi assim, será que é um grande aprendizado? A gente começa a acreditar que ali por trás, ele ele ensina a como proceder, a pensar rápido, a gerenciar um médico que tem que estar lá gerenciando uma equipe inteira. Daqui a pouco você vê aquela briga entre médico e enfermeira, que é onde eu quero perguntar. Como é que é essa relação entre médicos e enfermeiras? Como é que é? Porque vocês estão ali, só nos bastidores ainda, vocês vão entrar para a residência logo, mas vocês já devem estar prestes para entrar e ver esse mundo dos médicos, das enfermeiras. Comenta um pouquinho sobre isso, Caio. Então vamos lá, né? As pessoas às vezes se confundem, né? Acham que são carreiras complementares, né? Mas não tem nada a ver. Enfermagem, medicina, os demais cursos da área da saúde, todos têm as suas carreiras próprias, cada uma com uma duração diferente, nenhuma é pré-requisito para a outra, cada uma segue seu curso independente, né? Dentro dos hospitais, né, a gente tem a relação, né, do médico, né, com os demais componentes da equipe, né, cada um dentro das suas funções, né. Então, o médico sabe, ele tem que ter um conhecimento básico das outras áreas, né, não aprofundado, ele tem que ter um conhecimento básico até para ele estar coordenando essa equipe, né, já que o médico, na maioria das situações, ele vai estar exercendo um papel de liderança. Então é importante ele saber coordenar essa equipe, né, de uma forma harmônica, respeitando todos os membros que a compõem, né. Diante disso, a relação entre o médico e os demais componentes, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tem que ser uma relação o quê, galera? Harmoniosa. Uma relação que não ocorra desrespeito, pois para que o médico possa exercer a sua profissão, para que o médico possa estar atingindo seus objetivos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, ele necessita, de suma importância, a participação conjunta da equipe. Tanto que a saúde pública no Brasil, né, ela é estruturada, né, na sua primeira instância com núcleos de atenção à família, né? Núcleos de atenção à saúde da família, né, que são os NASFs, né? Quando a gente vai num centro de saúde, lá geralmente tem esse núcleo, o NASF. E ele é um núcleo de trabalho que ele é o quê? Multidisciplinar. Então ele depende do médico, mas ele depende muito também do enfermeiro, depende muito também do técnico de enfermagem. Então é importante que essa equipe esteja entrosada para que seja aprimorado o quê?
o diagnóstico e seja aprimorado o tratamento. A gente sabe que várias atividades que são exercidas nos hospitais, principalmente aquele auxílio permanente a longo prazo do paciente que está ali, às vezes internado há muito tempo, ele acontece, na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem, sob supervisão de uma tutela médica. Mas ele acontece por ação da enfermagem. Então, às vezes, o contato mais próximo do paciente com o serviço de saúde não está diretamente com o médico, mas com os demais profissionais da área da saúde. Então, essa interação, esse balanço, essa harmonia entre a equipe do corpo hospitalar é muito importante para que não só o médico, mas toda a equipe possam exercer as suas atribuições. Entendi. Tiago, vocês foram convidados aqui porque você colocou lá assim, ó, recordista em 15 cursos de medicina, né? E essa ideia, esse sonho que as pessoas têm de passar no curso de medicina tem todo um tempo. Qual um tempo... Peraí, deixa eu fazer a pergunta certinha. Eu coloquei mínimo ou máximo. Eu quero saber os dois. Eu quero saber qual um tempo que você fala assim, ok, agora você já fechou o edital, agora você está pronto para passar em qualquer vestibular. Tem algum tempo mínimo? Ou você acha que isso não é tempo, isso é método? Como é que é essa sua visão em relação assim? Hoje, se eu decidir passar hoje eu me descobri médico, quero fazer medicina. Como é que é esse tempo de estudo, Tiago? Então, vamos lá. O pessoal que está assistindo tem que entender que a medicina ela é uma corrida. Então imagina que numa corrida a gente tem uma linha de chegada e uma linha de início, né? Porém, tem pessoas que começam atrás desse início e tem pessoas que começam já quase no final da corrida. Então, cada um tem o seu tempo para completar essa maratona, certo? Então, não existe um tempo mínimo, né? Porém, galera, assim, o que eu converso muito com meus alunos, e é até um diferencial da Metamed, o que traz o sucesso por trás disso tudo, né? A cereja do bolo do Metamed é justamente isso. A gente conversa com cada aluno de forma individual e soluciona, porque a maioria dos nossos alunos são pessoas normais, são alunos que estão ali meio que não sabem se querem ou não tentar, e a gente pega, conversa, entende a história do aluno e fala para assim, para você a melhor opção é essa. Então a gente apresenta as opções, porque, como eu estava dizendo, muitos dos alunos acreditam que às vezes a única opção que ele tem é aquela faculdade, por exemplo, aqui em Brasília tem a UNB, mas a gente pode ampliar o leque desse aluno. Ele, às vezes pode fazer uma faculdade ali mais próxima à casa dele, ele pode conseguir uma bolsa numa faculdade particular. Se ele já for formado, ele pode fazer uma prova para portador de diploma. Então existem várias formas de você conseguir entrar na medicina, não só aquela que é a mais difícil, que seria ingressar na federal. Então assim, o tempo, ele varia muito, obviamente, da prova que você vai prestar medicina, né? Então, se você vai prestar medicina para uma USP ou para uma outra faculdade, eles vão ter graus diferentes, tempos diferentes, mas acho que cada um tem que respeitar a sua base. E aí, essa que deveria ser a pergunta, né? Depende muito o tempo, porque depende muito de como está a sua base, certo? Se você tiver uma base horrível lá do prézinho, então vamos ter que voltar com esse aluno desde o pré, ensinar para ele calcular, ensinar para ele a ler, escrever e desenvolvendo toda essa escadinha do conhecimento até ele chegar lá. O problema é que muitos alunos eles chegam para mim com até um fundamental totalmente... Um fundamental, não vou dizer ruim, tá? Eu também tive Não, ruim sim. Tem gente que é ruim sim, não sabe o que é MMC, MDC, não sabe mesmo. Não sabe quanto que é 7 vezes 8. Não, vamos falar sério, né? Mas vai fazer uma regra de 3 aí, não vai saber, de verdade. Não, pode continuar. Não, mas pior que é verdade. E aí, assim, às vezes o problema não é nem o aluno ele não sabe, não tem problema ele não saber. O problema é ele não querer aprender isso. Fechou. Fala de novo. Essa frase é impactante. O problema é não saber, o problema é não querer ir atrás dessas informações, aprender. Uhum. Exatamente. Tiago, me fala assim, a gente vê dentro de outras áreas muitos alunos egressando na faculdade e daqui a pouco vai minguando. Então, aqueles que se formam, a quantidade é bem menor. Como é que é a desistência de um aluno que se esforçou tanto, se dedicou tanto para passar na medicina? Você percebe que tem muita desistência dentro da área médica? Então, dentro do curso de medicina, quando o aluno ele já conseguiu ingressar, a taxa de desistência é bem baixa, quando você compara com outros cursos, por exemplo. Então, normalmente o aluno que ele ingressa mesmo na medicina, ele encara mesmo aquela jornada de cursar 6 anos. Mas a gente tem sim uma pequena taxa. Fatores que levam a pessoa a desistir, mesmo depois de ser aprovado. Questão financeira, às vezes a pessoa ela passou numa faculdade que às vezes é distante, ou às vezes é uma particular e ela não tem condição de manter. Então, isso é um dos maiores motivos, com certeza, questão financeira, certo? Questão também muito da desilusão, que a gente estava conversando em relação aos programas, né? Muito do que é passado na mídia, isso para qualquer profissão,
né? Vão ter áreas dessa profissão que não vão ser tão legais assim, e vão ter áreas que a pessoa vai gostar. Isso vai ter em qualquer curso, a pessoa tem que entender isso. Então, dentro da medicina tem muito essa questão. Agora, a desistência antes de passar, ela é altíssima, né? Eu gosto sempre de falar, né? A gente chega sempre numa sala de cursinho de ensino médio, início de ano, todo mundo quer ali passar em medicina, chega no final, com certeza ali 80%, 90% já desistiu dessa ideia. E aqueles 10% desiste de ser médico ou desiste de passar num vestibular no qual não está conseguindo? Acredito que desiste de passar por aquele sofrimento momentâneo e aí parece que ele opta por sofrer mais lá na frente, por se arrepender de uma coisa que passou, né? Porque assim, acho que o grande problema ali das pessoas, né, é que elas botam prazos para os sonhos delas. E quando você faz isso, se o prazo estourar, aí como é que fica o seu sonho? Tu vai viver todo o resto da sua vida sem voltar? Por isso que eu estava conversando contigo. Existem vários alunos nossos que são dentistas formados, são enfermeiras formadas, fisioterapeutas. E eles seguiram toda uma carreira pensando em outra. E aí chega ali nos seus 30, 40 anos, já com família já estabilizado, eles procuram a gente para saber se ainda tem solução. E aí é legal do nosso trabalho que justamente a gente consegue pegar tanto aquele aluno que é mãe de família, que trabalha, tem tudo, né? Tem casamento, tudo uma responsabilidade envolvida ali. A gente consegue botar essa pessoa lá dentro do curso de medicina. O mesmo para aquela pessoa que acabou de sair do ensino médio, né? Ainda não aprendeu muita coisa sobre a vida e já entra também na faculdade direto. Então, são pessoas que vivem realidades totalmente diferentes, que estão ali pelo mesmo sonho. Como eu estava dizendo, cada um vai estar fazendo aquilo ali no tempo que é para acontecer para aquela pessoa, né? Então, acho que o prazo, né? Quando a pessoa coloca o prazo, geralmente ela desiste, geralmente esse aluno sempre volta. Então, como eu estava dizendo, vou colocar 3 anos ali, se eu não conseguir passar em medicina, eu desisto. 1, 2 anos depois, esse aluno ele retorna, manda mensagem para mim, falando que se arrependeu. Isso sempre acontece. A gente vai colocar já vocês na posição já de formados, tá? Então, doutores, olá, vocês já passaram em residência, tudo bem? Vamos lá, daqui a 5, 6 anos. Fala pra gente, daí vai ser para ambos, tá? Quais são os maiores desafios que vocês acreditam que a próxima geração da área médica vai passar? Quais são os desafios que você fala assim, nossa, para vocês? Então vamos lá. O curso de medicina é um curso muito difícil, tem um tempo de formação muito grande, né? Depois de feito esse tempo de formação grande, ter passado pelo sofrimento do vestibular, ter passado pelo sofrimento da faculdade, e agora no mercado de trabalho, como é que vai ser? Atualmente, na carreira médica, o médico ainda tem uma alta taxa de empregabilidade, beira ali os 98%, né? Então é muito raro que exista um médico aqui no Brasil desempregado, é muito difícil. Só que, atualmente, né, tem tido um crescimento no número de faculdades de medicina, né? O governo também, por vezes, acaba flexibilizando, né, os mecanismos de retorno para aquelas pessoas que se graduaram no exterior em medicina e acabaram voltando para o Brasil. A previsão, né, as previsões, principalmente aquelas previsões de linha de pensamento de viés mais pessimista, elas falam o seguinte, que com o crescimento do número de universidades e com a migração do pessoal que está no exterior para o Brasil, essa empregabilidade da medicina não vai ser mais toda essa coisa, né, de ter uma taxa de empregabilidade de quase 100%, não vai ter mais isso. A projeção da carreira médica para os próximos anos, então para as próximas décadas, né, daqui a 10, 20 anos, a projeção é a seguinte, que vai ter um mercado mais concorrido, que o médico, apesar de ter toda essa formação de graduação, de residência, mesmo assim ele vai ter que se lançar no mercado de trabalho com agora uma certa dificuldade de tentar ingressar, de arrumar um emprego, né? Porque agora o mercado está mais concorrido. Então esse é um primeiro motivo que eu vejo, a ampliação do mercado de trabalho da medicina vem seguida de quê? De uma maior população de médicos que também está em busca de emprego. Então, essa é a primeira barreira do serviço médico. A outra grande barreira que a gente tem aqui, né, que o médico, querendo ou não, igual eu falei para vocês, tem que trabalhar no serviço público, está atrelado ao serviço público, né? Para quem não sabe, o serviço privado de saúde aqui do Brasil, ele serve como complementar ao serviço público. Então, querendo ou não, o médico está envolvido nessa atmosfera. E o serviço público a gente sabe, né? Tem muitas dificuldades. Tem dificuldade de material, tem dificuldade de infraestrutura, tem dificuldade de incorporação de novas tecnologias, né, de saúde que podem ampliar diagnósticos, podem melhorar tratamentos. Então a gente sofre com essa defasagem do serviço público, né, em relação ao serviço médico e ao serviço da área da saúde como um todo. Tiago, volta para você nesse ping-pong a mesma pergunta. Já colocando você já daqui a 2 anos formado, não, ano que vem? Bom, colocando você formado, quais são os desafios que você enxerga para a área da medicina?
Certo. Como o Caio já colocou muito bem, a questão da quantidade de profissionais é uma coisa que vem preocupando, mas isso em qualquer área, né? A gente sabe que um bom profissional, né, isso independente de qual área esse profissional seja, ele vai ter uma questão ali de mais oportunidades no mercado, né, digamos assim. Mas o que eu vejo muito na questão da área médica, né, não só na área médica, mas também na educação, de forma geral, na saúde, que são as áreas que a gente mexe. A questão da digitalização dos processos. Né, a gente acompanhou bastante essa questão da pandemia, a questão do aumento da teleconsulta. Então a gente acompanhou uma rede de clínicas em relação a isso, certo? Então, assim, os médicos que são formados um pouco mais assim há mais tempo, né, eles perdem um pouco em questão da questão das mídias digitais. Então, acho que isso é um diferencial, principalmente pensando no mercado que vai cada vez mais aumentar a quantidade de profissionais. Então, acho que a questão das mídias é o grande futuro da medicina e eu acho que vai ser uma barreira para vários profissionais, né? Só para citar um exemplo, a gente atende algumas redes de faculdade de medicina para dar esse engajamento um pouco mais jovial mesmo pro processo seletivo deles, né? A gente também atende alguns médicos também na questão de perfil do Instagram, perfil do YouTube, para dar uma linguagem um pouco mais atrativa, digamos assim, na internet. Que a gente vê que a internet é uma propaganda atrás de propaganda, né? Então, um perfil mais organizado, essa questão de digitalizar tudo isso, acho que é uma geração um pouco mais avançada, ela peca um pouco nisso. E em contrapartida, a minha geração, né, mais jovem, eles veem disso de excesso, né? Então, acredito que, assim, o grande desafio para mim, como médico, né, para o Caio, ou para qualquer outra pessoa que também está se formando ou que já se formou, é a questão de conseguir saber equilibrar essas duas questões. Porque a gente vem mesmo com o processo da tecnologia evoluindo no mundo, certo? Então, assim, o médico no meio das mídias, certo? E o médico também no meio do trabalho, assim, né? Nem lá nem cá, né? Eu acho que o grande desafio é conseguir esse equilíbrio, justamente para conseguir um destaque mesmo na questão do mercado. Acho que isso é muito importante. Eu vou trazer algo pessoal. Eu trabalho na área de gestão de pessoas, RH, recrutamento, seleção, dou capacitação, aí o meu merchan, hein? Ó, tá? Treinamento, capacitação, RH, essa coisa toda de gestão de equipes, coaching. E uma vez a gente foi contratado por uma clínica ortopédica. O que eu menos vi foi o atendimento humanizado do médico. Né? Entender, aí quando você vai para os grandes CEOs, como chama, gente? Eu vou chamar de dono, tá? Os donos, os médicos são os donos lá. Eles vão entender que por trás da clínica dele há o empreender. Então, entender que ali há um processo como um todo, que começa no atendimento, que eu não fui bem atendida, eles não sabem o que eu fiz. Eu liguei lá fingindo que era chamado paciente oculto, né? Então, a moça já me deixou lá no telefone esperando enquanto ela atendia alguém aqui na recepção. Falei, tem coisa errada. Tá me deixando esperar no telefone enquanto tem alguém ali presencialmente, não dá atenção nem para mim e nem para outra paciente. Chego lá, uma certa bagunça, ok. O médico demora a atender, por efeito dominó, se ele era para chegar às 9, não chegou às 9, chegou às 9h30, com certeza. Automaticamente, o paciente de 2 horas da tarde, efeito dominó, vai atrasando todo mundo. Aí vem aquela parte todinha de não receber. Eu acho interessante quando o médico te recebe a porta. Oi, olá, tudo bom, Kelly? Ele sabe o meu nome, olha só, vou querer voltar aqui, porque ele sabe o meu nome, olha só. Quando eu chego lá, ele falou assim, essa especialidade eu não atendo. Eu falei, mas estava no site, que essa especialidade você atende. Não, mas eu não... Ele só faltou falar, isso eu não dou conta. Me passou um outro médico, mas enfim, eles não sabiam, nenhum dos funcionários, nem aquele médico sabia, que na verdade eu era uma paciente oculta para dar e montar o treinamento para aquela empresa. Uma clínica, gente, / empresa, ele é um todo. Então, o site não estava certinho a especialidade daquele médico no qual eu pesquisei. O atendimento não estava contento, o médico não. Então, ainda com isso, além de ser médico, ainda tem toda a parte administrativa, empreendedora, de uma clínica. Eu entender que o seu paciente é uma pessoa, o seu paciente é o seu cliente. O seu paciente é também o seu cartão de visita para o próximo cliente. Então ainda fica faltando isso. Só que na defesa de vocês, não é só em clínicas médicas, né? Em todas as áreas fica faltando esse entendimento que o cliente, o aluno,
Ele é um cliente em potencial, tá aí só minha contribuição. Eu quero agora trazer para vocês o seguinte. Eu fui lá no Instagram deles, Thiago Carvalho, Prof. Thiago Carvalho, Isso. fui lá, falei, agora eu vou conversar com os seguidores dele. Você não sabe, mas eu entrei em contato com algumas pessoas, entre elas uma aluninha sua, chamada Gabi, __, e ela acha que você não ia lembrar dela. Eu acho que sim. Lembro. Tá? Ela é diabética, ela conversou com você em cursinho. E eu falei assim, Gabi, olha a intimidade. Falei, ok, tudo bem, você pode me ajudar fazendo algumas perguntas mais pontuais para o professor? Então, tá aqui. Ela me autorizou a usar o nome dela, tá? Então, tá aqui. Vou fazer a pergunta que a Gabi fez, tá bom? A Gabi, __, e tem alguma coisa que eu não acabei não copiando. A Gabi pergunta assim, ó. Se pudesse dar um conselho para quem sonha em passar em medicina, qual seria? Bom, o melhor conselho para você que tá aí sofrendo, passando madrugadas ali sem conseguir dormir direito, só sonhando nesse dia, o conselho maior de todos é não desista. Independente se tem alguém dizendo que você não vai conseguir, se tem alguma coisa dentro de casa ou dentro de você que está te impedindo disso acontecer, não desista. Simplesmente isso. Porque a partir do momento que você desiste, aí sim não vai acontecer. Tá joia, Gabi? E lembro de você sim, demais. Agora eu vou fazer para o Caio. E vai ser para os dois, mas eu vou começar com o Caio. Ela fez uma pergunta interessante. Qual é a área da medicina? Ela já está querendo saber a sua especialidade. Qual é a área da medicina que mais combina com o Caio? Vamos lá. Para mim, né, dentro da minha vivência até agora, eu sou uma metamorfose ambulante, galera. Eu posso toda hora estar mudando de opinião, mas atualmente, dezembro de 2020, eu, como sou um cara muito observador, sou um cara que me considero um bom ouvinte, um profissional que me considero um bom ouvinte. Então, para mim, não tem outra área, né? Meu TCC é voltado para isso, para mim, é a psiquiatria, né? Entender como a mente pode transformar processos orgânicos dentro do nosso corpo. Como a gente, às vezes, está passando por uma situação de ansiedade, de depressão, de estresse, como isso vai impactar na gente organicamente. Isso vai acelerar meu batimento cardíaco, eu vou ter uma pressão alta por causa disso. Isso vai tirar uma noite de sono minha, eu vou ficar com insônia. Então, doenças, elas vêm muitas vezes da mente, né? A gente chama de doenças psicogênicas, né? Que tem início na sua mente. Então, para mim, como um bom observador e um bom ouvinte, a especialidade é a psiquiatria. Doutor, eu já estou assim, doutor. Aí eu fui no psiquiatra, deve ter 1 ano. Ele me deu o laudo, toma filha, vai para casa, pelo amor de Deus. Ele só faltou dizer assim, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei tão feliz comigo mesmo. Só faltou dizer, vai embora. Então tá, me deu alforria. Tiago, a pergunta foi da Gabi. Qual é a área que mais combina com o Tiago? Então, né, Gabi? A área que mais combina com o Thiago, né, para dar um contraste mesmo com o Caio, como ele já disse, ele é mais da área mais psíquica e tudo mais, né? E para mim, eu vejo mais sentido ali até para juntar as duas áreas, uma parte mais biológica. Então, como o Caio disse, né, eu mesmo saí ali de skatista, artista. Inclusive, eu fiz até curso de dublagem. Eu gosto demais dessa parte. Eu penso em fazer mais da parte biológica mesmo, algo que tenha procedimentos envolvidos, né? Então, algo dentro da área de ortopedia, por exemplo, é uma das áreas que me interessa bastante. Por que isso, né? Ao longo da faculdade, eu notei uma paixão tremenda, quem estudou comigo sabe, por anatomia. Então, a anatomia, com certeza, é a matéria-chave para mim na medicina, aquela que eu mais me sinto confortável para isso. E aí, essa habilidade, ela vem a calhar melhor nessa parte de procedimentos, cirurgias e tal. E isso, acho que combina um pouco mais comigo, Gabi. Mas eu tô ali, ortopedia, cirurgia, quem sabe, né? Bacana. É uma pergunta, não é da Gabi, não, é minha mesmo. Ah, beleza. É engraçado. Não, vou fazer agora. Ah, tá. É engraçado quando você tem algum filho da área do direito, você é fonoaudióloga, alguma coisa assim, alguém vai lá e sabe, menina, eu tô com dor na garganta, então o dentista vem cá, já tá abrindo a boca para você ver a obturação, canal. Como é que é essa coisa assim na família, dos amigos? Liga lá pro fulano, que ele é médico, ele resolve. Não, galera, eu sou estudante ainda. Como é que é isso? Vocês já passaram por alguma situação como essa? Já tendo que clinicar? Já passamos por situações dessas, né? Principalmente o pessoal da família, os amigos, às vezes não entende, né? Que você está em um processo de formação ainda, que você não sabe tudo, né? Para auxiliar eles naquele momento. E acaba pedindo aquela ajuda. Quando eu realmente não dou conta, eu falo, realmente não estudei isso aqui ainda, não sei te informar sobre isso. Mas
O fato de ser estudante auxilia a gente em vários processos, né? Porque tem muita gente que tem dúvida na hora de receber um exame, tem muita gente que tem dúvida na marcação de uma consulta, qual especialidade eu devo ir? Estou sentindo uma dor aqui, Caio, onde é que eu devo ir? Agora sim, esse aconselhamento de triagem, esse aconselhamento de interpretação de exame, esse aconselhamento de qual especialidade ele tem que ir naquele momento, aí a gente consegue fazer e às vezes facilita a vida daquela pessoa mais próxima que vai pedir uma ajuda pra gente. Mas tem muito mesmo esse conflito do pessoal achando que você já é médico. Não, calma, eu ainda sou aluno, estou em processo de formação, daqui a uns aninhos eu posso te auxiliar com melhor qualidade. Mas por enquanto o que eu posso te falar é o seguinte, você tem que ir em tal lugar, seu exame deu tal resultado. Para você conseguir saber esse resultado, você tem que ter um pedido de exame. Então, esse tipo de aconselhamento a gente ainda consegue dar. Agora, quando chega na parte de diagnóstico, tratamento, aí não, é melhor deixar para o profissional formado na área. Vamos lá, agora é para você, Thiago, a mesma pergunta. Faça uma situação engraçadinha aí. Opa, 5 minutos. Seguinte, gente, quando levanta a plaquinha lá, a gente tem que finalizar. Então, olha só, eu vou passar a palavra para você, Thiago, só para você fazer as suas considerações finais, mas tem uma pergunta que eu quero fazer para os dois, e a gente vai ser breve. Você seria tratado, você iria para uma consulta do Caio? Com Entendeu? certeza, sim. Iria mesmo? Sim. Muito bem. Iria na psiquiatria dele, se ele for psiquiatra? Com certeza. Tá, hora de ficar. Ok. E você machucou o pé, quebrou, vai nele? Vou, com certeza, é lógico. Eu sei a dedicação que ele tem para isso, eu sei o nível de esforço que ele tem. É claro, eu confio nele. Sei que ele é uma pessoa gabaritada intelectualmente para estar me ajudando, é claro. Fechou, então eu também vou. Vamos lá, as considerações finais. Fala um pouquinho sobre o MetaMed, passa seu telefone, Instagram, faça aí seu merchan, Thiago. Tá, joia. Então, se você tá aí, ansioso com vestibular, com o Enem aí, que já tá batendo na porta, beleza? Entra lá no Instagram, Prof. Thiago Carvalho, Prof. Thiago, com TH, Carvalho, beleza? E lá no YouTube, MetaMed mesmo, tranquilo? E assim, pessoal, eu falo muito sobre a MetaMed, essa questão que você perguntou é bem interessante. Na MetaMed, atualmente, agora dezembro, a gente está com cerca de 500 alunos. Eu faço questão, o Caio sabe, de atender um por um pessoalmente no meu WhatsApp pessoal. Eu dou boa noite, dou bom dia, dou boa tarde. Quero saber se o aluno está bem, eu falo com todos os alunos. Eu tenho essa questão de fazer isso, beleza? Porque eu enxergo cada aluno como sendo a minha pessoa lá atrás, querendo estudar, querendo buscar informações, e querendo ajuda, e às vezes as pessoas viram nas costas para ela. Então, eu não vou virar para você, com certeza. Tá joia? Então, segue lá no Insta, segue lá no YouTube, tá joia? E muito obrigado, Kellen, pelo convite. Com certeza foi muito produtivo aqui nossa conversa. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência também. Suas considerações finais, Caio. Pra galera que tá com dificuldade de passar no vestibular, o tal desesperado, se inscreve lá no nosso canal, MetaMed. Lá você vai encontrar dicas incríveis que vão facilitar a sua aprovação no vestibular. MetaMed, med com D mudo. Eu fico aqui, não desista do seu sonho. Se você quer ser médico, encare, vá, leve o tempo que for. Porque um dia você vai cantar essa musiquinha do Pinduca, gente, é um hit carnavalesco. Porque um dia, se você quer ser médico, você vai cantar essa música, porque você fala assim, alô papai, alô mamãe, põe a vitrola para tocar. Podem soltar foguetes, que eu passei no vestibular, agora eu não me iludo. Estou com a cuca controlada, já não sou mais cabeludo. Estou com a cabeça raspada, agora tudo é alegria. Vou alegre pintando 7, com a turma na folia, dando tiros de confete, porque eu passei no meu vestibular, porque esse é meu sonho. Siga o seu sonho. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.